Fala galera, beleza? Professor Sérgio Fenato, nós vamos iniciar agora, né, a minha disciplina com História do Brasil, tá? Vamos começar falando aí a respeito de como se deu o início dessa história. Bom, essa história do Brasil nós temos que pegar lá no início através da expansão marítima, né? Apesar de algumas linhas da historiografia hoje contestar como é passado isso, mas nós vamos seguir a linha que é cobrado no Enem, nos principais vestibulares, as principais faculdades, né, universidades aí do nosso país. Então vamos continuar nessa linha do início dessa expansão marítima. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente tem achados arqueológicos, nós temos já fósseis de pré-história aqui no Brasil, até mesmo no nosso estado, aqui em Goiás, né? Então, essa história, com certeza, ela vem bem antes desse período aí, dessa expansão marítima. Mas nós vamos começar hoje falando a respeito dessa expansão marítima, né? Como que se deu isso? E eu vou pegar aqui uma forma mais simplista, tá? Uma forma de melhor entendimento para a gente poder conseguir, com certeza, chegar num Enem e sempre quando a gente precisar resolver alguma questão, ter um entendimento mais fácil, tá? Nós vamos iniciar essa expansão marítima imaginando que o mundo todo girasse em torno da Europa. É como se a Europa, um entendimento para facilitar a resolução das questões, a Europa fosse o único continente do mundo. O mundo era, né, e tanto é que a gente fala que é uma visão eurocentrista, tá? E essa visão eurocentrista, ela vai passando que tudo partia da Europa ali, tá? Partindo da Europa, a gente começa a ter a necessidade, através de uma expansão do capitalismo, do mercantilismo, tá? Uma necessidade de expansão de comércio, uma necessidade de expansão territorial, né? Então, os europeus, e principalmente para nós aqui no Brasil, na figura dos portugueses, vai ser onde vai ser iniciar essa expansão marítima. Os portugueses vão sim ser os pioneiros nessa expansão marítima devido a diversos fatores, dentre eles a localização geográfica, a questão que ele não se envolveu em tantos conflitos lá no continente europeu. Então, além de ter uma disponibilidade financeira para iniciar essa expansão marítima, ele também tinha um tempo mais livre, uma preocupação menor em relação a essas outras áreas, né? Então, iniciando essa expansão marítima, a princípio, eles vão tentar buscar um novo caminho para as Índias, para o desenvolvimento com as Índias, que nesse período histórico aí se buscava muitas especiarias, né? Porém, devido a eu acredito que historicamente a gente fala que foi algum erro, alguma coisa, vieram parar no continente americano. Eu já acredito que isso era mais ou menos que programado, tá? Já se tinha algum estudo em cima disso. Por que eu falo isso? Porque nós tivemos o Tratado de Tordesilhas. Se fosse somente ir até a Índia, qual a necessidade de se fazer um tratado? E assim que se faz o tratado em 1494, logo em seguida, em 1500, eles vão chegar no continente americano. Então, tinha-se uma noção de que esse continente americano realmente existia, tá? Então, é importante a gente visualizar todos esses fatores, tá? Estou colocando aí, fazendo uma explanação para vocês a respeito dessas grandes navegações. Fatores da expansão marítimo-comercial: desorganização econômica, escassez de moedas e metais, monopólio comercial vai ser muito falado, tá? Essa questão do monopólio comercial. Por quê? Esse monopólio, a princípio, a rota terrestre até as Índias, ela se tornava muito caro para alguns países europeus. Daí a necessidade de se buscar
uma via pelo mar, tá? E aí essa expansão vai ser possível por quê? Devido aos avanços técnicos, a questão científica, com a bússola, a caravela, tá? Todos esses avanços vão ajudar a gente. E aí o que que acontece com esse avanço, galera? Nós vamos ter aí o achado de regiões ricas em matérias-primas, metais preciosos, a expansão de um mercado consumidor, certo? E um dinamismo muito maior em relação à questão comercial e produtiva. Isso tudo com as grandes navegações, isso tudo com a expansão marítima inicia-se. Por que do pioneirismo português? Como eu falei, localização geográfica, certo? A questão aí da tradição marítima, que já se tinha, e aí eles vão chegar aqui no continente americano, tá? Só um mapinha para vocês entenderem aí o que que eram essas rotas, qual que era a ideia delas. A princípio, essas rotas, a ideia era, a gente pode visualizar somente de chegada à Índia. O contorno desse continente africano para poder chegar à Índia. Porém, nós vamos ter essa rota acabando chegando aqui na América. Mais precisamente, quando a gente fala dos portugueses, a América do Sul. A chegada em Porto Seguro, ali na Bahia. Tá? E aí nós vamos dar início a esse período pré-colonial. A questão de data, hoje, em Enem, e qualquer prova, como é cobrado aí, não precisa se preocupar com essas datas, tá? A gente precisa saber do contexto e do período, tá? Nós estamos 1500 a 1530, é o período colonial, então eu tenho que saber que é século XVI, correto? Então 1500, 1530. Quando que se dá o início da nossa colonização? Século XVI. Outro tema muito abordado e muito cobrado em cima desse período pré-colonial. O porquê que durante esses 30 anos não tivemos interesse da fixação no nosso país. O porquê que os portugueses não queriam se fixar aqui. Porque a ideia era o seguinte, eles tinham um comércio muito mais vantajoso, muito mais lucrativo com as Índias. E esse comércio, em 1530, ele deixa de ser tão vantajoso assim. Ele tem uma queda. E com essa queda, aí sim tem a necessidade de se voltar para a colônia e tentar explorar ela com uma maior dinâmica, buscando aí resultados financeiros maiores, tá? Mas isso aí a gente vai falar ali quando a gente chegar no período colonial. Vamos na ênfase desse pré-colonial. O que eu preciso saber? A primeira coisa, do nosso habitante nativo. Beleza, cheguei no Brasil aqui, continente americano, encontrei o que aqui? O habitante nativo que eu encontro aqui é o índio, tá? E qual que é a ideia desse índio? A ideia desse índio é que ele a ideia desse índio, galera, que ele, para espanto dos portugueses, eles vão considerar que esse índio, vão chamar esse índio de selvagem, tá? Mas na realidade, esse índio tinha sim a sua cultura, porém foi desconsiderado pelos europeus e pelo português, tá? O que acontece com esse processo quando o português chega aqui e não considera esse habitante nativo? Ele vai forçar ele a um processo de aculturação. O que é a aculturação? A aculturação é quando o português chega e quer impor a sua cultura. Então vai haver aquele choque cultural entre o português e o nativo, né? Eles vão considerar o fato do índio andar despido algo totalmente fora dos princípios morais, né? Eles vão considerar esse índio, os hábitos deles de subsistência, também algo muito inaceitável, porque o índio, quando ele ia pegar um peixe, por exemplo, ele pegava o que ele tinha necessidade da alimentação naquele momento.
ele não imaginava de um excedente, de um comércio, ele não tinha essa visão, né? E aí esse colonizador português percebe que esse processo aí é totalmente diferente do deles, tá? Os primeiros contatos que nós tivemos, nós vamos ter as expedições portuguesas exploradoras, tá? Nunca colonizadoras. Lembrando sempre que a gente está falando do período pré-colonial, os 30 primeiros anos. Então, o termo certo é expedições exploradoras. Observem isso, tá? E tira da mente qualquer questãozinha que falar durante o pré-colonial de povoamento, essa questão com certeza ela está errada, tá? E aí vem as expedições policiadoras, que são expedições guarda-costas. Por quê? Nós tivemos o Tratado de Tordesilhas, que foi a divisão entre Portugal e Espanha. E as outras nações ficaram de fora. Você vai ter de fora a Inglaterra, Holanda, França, tá? E eles vão contestar isso. Por quê? Até onde, qual o documento que se tem e que se fala que o mundo poderia ser dividido entre Portugal e Espanha? Onde que tem isso? Então, nós vamos ter ameaças e até sofrer invasões, principalmente por parte dos franceses inicialmente e depois também dos holandeses, né? E a coroa portuguesa precisava conter isso. Então, inicialmente, nesse período pré-colonial, ela vai fazer as expedições guarda-costas, que tinha a função de policiamento, que ficava na costa brasileira para que o Brasil não fosse invadido por outro país, né? Nós temos as feitorias, você pode visualizar aí como grandes armazéns, porque inicialmente, nesse período pré-colonial, nosso primeiro ciclo econômico é a extração do pau-brasil, tá? Então, esse pau-brasil, ele era tirado sem nenhum tipo de tecnologia, mecanização, então se tinha uma demora muito grande. Então, eles cortavam esse pau-brasil, já armazenavam ele, quando o navio português chegava, era só colocar dentro do navio e levar embora, tá? Então, por isso que nós tínhamos essa feitoria, né? As feitorias aí. Nesse período aí, nós temos a questão do pacto colonial, tá? O que vem a ser esse pacto colonial? A colônia, ou seja, o Brasil, nós somos colônia de Portugal, só poderíamos comercializar com a metrópole. Quem que é a metrópole? Portugal. Então, esse pacto colonial, nenhum outro tipo, nenhuma outra nação comercializava com a gente. Portugal não permitia, não aceitava isso, tá?